Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que acompanha a sessão aqui, o pessoal da imprensa, os amigos de casa, boa tarde. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores e vereadoras para um tema que eu acredito ser hoje muito importante. Trata-se da tarifa do transporte público. Essa é uma situação que há décadas, na minha atuação como radialista, eu venho reclamando que na hora de se falar de tarifa de ônibus, a gente só tem dois lados. E o principal dos lados fica de fora, que é o usuário. Este momento de discussão relacionada à tarifa de ônibus, a gente precisa ouvir também quem usa o ônibus, não é? E aqui eu gostaria de propor aos senhores uma parceria para que a gente dê voz a essas pessoas que não estão sendo ouvidas. A partir do momento que você recebe uma planilha de custos da empresa para fazer a análise de reajuste na passagem de ônibus, você precisa também ouvir a população, o que é que ela pensa, não se ela é contra ou a favor da tarifa de ônibus, mas o que ela pensa do transporte público, o que está errado, o que é ruim, o que não está sendo bom. E eu acredito que nós todos, os 19, fomos eleitos justamente para isso, para representar a maioria da população de Bragança. Eu vejo muitas vezes as pessoas até se pronunciarem com os argumentos da empresa. A empresa que se apresente, quem sabe ela até possa vir nesta audiência pública, e eu desde já estou me colocando à disposição para ir nos principais bairros, ouvir a opinião dessas pessoas, e gostaria de solicitar aqui ao prefeito que a gente preste um pouco mais de atenção no que nós prometemos nesta área. Quando eu falo nós, eu me refiro à administração municipal. O que é que o grupo que hoje administra Bragança, o prefeito, o seu vice, os seus secretários, prometeram na campanha sobre transporte público? O que é que nós prometemos para a população? Então, no momento, a empresa está pedindo um absurdo de R$ 4,84 na passagem. A gente sabe que, evidentemente, isso não vai ser atendido nunca. Dá mais de 30% de reajuste. É bom também informar que os vereadores, eles não têm como interferir nisso, a não ser colocando a sua posição, debatendo o assunto e se posicionando da forma que achar melhor. Eu, Cláudio Moreno, quero aqui me posicionar contra qualquer tipo de aumento da passagem agora. Eu quero que a administração aproveite o momento para ouvir a população. Os senhores devem todos receber reclamações da população sobre o transporte público. E o que é que a atual administração pode fazer quanto à tarifa? No meu modo de entender, o congelamento deve continuar, ou então a gente cumprir uma promessa de campanha, que é o subsídio nesse aumento. Tem recurso? Aí é outra história. Vamos então mostrar. Aí está o plano de governo do Democratas, 2017-2020. Pode passar, por favor. Nessa parte aí que tem a ver com planejamento, nós temos alguns tópicos. Pode passar. Eu vou destacar para vocês até chegar no número 5 aí, por favor. Isso. Olha lá. O que é que a administração prometeu? Padronização dos pontos de ônibus, os abrigos, bem como buscar acessibilidade abrindo os caminhos para todos. Isso está no nosso plano de governo, é o nosso compromisso. O que é que nós fizemos até agora neste ponto? Nada. Segundo, pode passar. Vamos para a área de trânsito. Aí vem, nós não estamos recebendo documento da empresa solicitando o que ela diz ter direito, que é um reajuste da passagem para 4,84. O município vai analisar e cabe ao prefeito decidir. Nós prometemos na campanha tarifa social de transporte urbano, criar a tarifa social de transporte urbano com a redução do preço da passagem de ônibus durante os 4 anos. Já se foi 1 ano e 4 meses e a gente cumpriu em parte, porque o prefeito ele decretou o congelamento da passagem.
alegando que a empresa não está cumprindo o contrato. Então, em parte, nós estamos cumprindo. É possível, tecnicamente, a equipe do prefeito analisar se esse possível aumento que eu sou contra, esse possível reajuste que eu sou contra, ser subsidiado. Ah, mas tem dinheiro para isso? Tem aprovação legislativa para isso? Lembrem-se que aqui nesse mesmo lugar, e ali naquele lugar onde está a Beth, estava o ex-prefeito Fernão Dias, 3 dias como vereador, o nosso bate-boca aqui foi sobre isso, tarifa social. E aí ele aprovou aqui na Câmara o tal do bilhete único, acho que nem passou pela Câmara, o tal do bilhete único, que ninguém usou. E naquela época, a nossa proposta era a tarifa social, onde o que viesse de reajuste nos 4 anos seguintes, nós iríamos subsidiar. E aí tem todo um debate sobre esse assunto. Vamos passar para o outro ponto. Está no plano de governo, eu não estou opinando. Eu opino depois que falo o que está no plano de governo. Olha lá. Instalar modernos painéis eletrônicos nos principais pontos de ônibus, indicando trajetos, previsão de horário de chegada e partida das linhas dos ônibus, melhorando as condições de conforto e de informação aos usuários nos pontos de embarque e desembarque de passageiros. Está no nosso plano de governo, até agora nada disso foi feito, infelizmente. Então, com isso, senhores, eu quero chamar a atenção da administração, dos seus secretários e aqui de todos os vereadores, que nós precisamos ouvir o lado que mais importa agora, que é o usuário do transporte público. Não podemos esquecer que nós temos menos de 1 ano de contrato com a empresa. A concessão da nossa de Fátima Auto Ônibus, ela está acabando. O último mês é janeiro de 2019. Este ano ainda, o governo obrigatoriamente tem que lançar a nova concorrência. Se não lançar a concorrência agora, nós corremos risco de ter que fazer contrato emergencial lá na frente, que é a pior coisa que pode acontecer. É necessário, aliás, foi justificado que o Manuel Botelho, secretário de Mobilidade, veio para cá com a experiência e a expertise lá da Artesp, justamente para montar essa licitação e essa questão da mobilidade. Eu acabei de falar com o presidente do Sindicomerciário, Sindicato dos Empregados no Comércio de Bragança Paulista, que é uma categoria que acaba sendo atingida com essa questão da passagem de ônibus, e bati um papo com ele para que a gente possa utilizar do sindicato para fazer reuniões com essas pessoas e formar esse documento. Eu também tenho a intenção de copiar um trabalho feito na Energisa, onde lá eles fizeram uma espécie de associação dos consumidores. Tem uma regulamentação da ANEEL e lá eles fizeram, os consumidores eles são ouvidos em situações como essa, de reajuste de reajuste de tarifa e tudo mais. Eu pretendo trabalhar dessa forma para conseguir algo parecido para os usuários do transporte público, uma espécie de associação, um grupo de usuários que pode ter 30, 40 pessoas que, em casos como esse, seriam ouvidas. Eu também estou contactando algumas lideranças e associações para ir aos bairros mais populosos e ouvir essa população. Gente, eu não estou na tese de ouvir da população se ela é contra ou a favor, porque se você fizer essa pergunta, é óbvia a resposta. Todo mundo se diz contra o aumento de passagem de ônibus, o reajuste da passagem de ônibus. Porém, nesta hora, o que eu estou sugerindo é que, ao ouvir o que essas pessoas que usam ônibus dizem do sistema, cobram que não está legal, que a gente faça uma contrapartida. Se for dar o reajuste, dá depois de cumprir isso, porque o grande argumento para congelar a tarifa foi que a empresa não estava cumprindo o contrato. Na minha concepção, a empresa ainda não está cumprindo o contrato, ela está cumprindo somente no que diz respeito à idade média obrigatória dos ônibus e à daqueles carros reservas, nisso ela está cumprindo. Existem outros itens que a empresa não está cumprindo. Para vocês terem uma ideia,
hoje teve uma paralisação de 1 hora. Essa paralisação, ela está, já vou concluir, presidente, ela se repete há pelo menos 3 meses. A empresa atrasa o pagamento, não paga o vale, não cumpre aquela situação que é de sua obrigação, e daí os motoristas agora, sem deliberação, sem nenhum tipo de assembleia, eles resolvem parar. Então vira meio uma chantagem, sabe? Motoristas trabalharam, não receberam, então estou parando. E o povo que está no ponto de ônibus esperando, o que é que acontece com ele? Não consegue chegar no trabalho, não consegue voltar para casa e o sistema fica bagunçado. Nós temos que participar dessa situação agora. Para encerrar, eu estou sugerindo e vou fazer alguns pedidos de informação durante a semana, encaminhar para a administração, sugerindo aqui que a Prefeitura, nessa análise, não conceda, não tome nenhuma decisão agora, segure o máximo que a legislação lhe permitir, para que nós possamos ouvir o usuário e, junto, apresentar uma carta, um documento oficial para a administração justamente cobrar da empresa, porque do jeito que está, simplesmente apresentar, houve aí a renovação de 50% da frota com ônibus seminovos, isso era uma obrigação da empresa e a empresa cumpriu já tardiamente. Infelizmente, só esse argumento não dá para reforçar a tese da empresa do reajuste. Ela fez o pedido, a Prefeitura analisa agora e eu estou aqui solicitando para ouvir a população. Pois não, vereador? Vereador, só talvez como sugestão, será que nós não poderíamos pedir esses estudos que a empresa apresentou e, eventualmente, os estudos que a Prefeitura tem, para a gente ter um embasamento mais técnico disso? Sim, vereador. Aliás, o correto é a administração publicar isso na imprensa oficial. O correto. Mas até eu, nesses pedidos de informações que eu estou elaborando, um deles é solicitando a íntegra desta planilha de custos que eles apresentam. Certo, porque daí eu acho que dá para a gente ter uma informação mais técnica também para debater sobre o assunto. Exatamente. E vou fazer essa solicitação e peço aqui ao prefeito que não decida por enquanto. Vamos dar a oportunidade da população se pronunciar. Repito, não se é contra ou a favor do aumento da tarifa, mas exatamente o que é que a população entende que não está bom, não está legal, que precisa melhorar. E aí, quem sabe, a Prefeitura arrumar uma saída jurídica, justificar isso para que não conceda esse reajuste de passagem.